como meu romance com o filho de um pastor foi exposto na frente da igreja toda. A gente vivia num ciclos assim que tinha horas que a gente tava num super romance, tava super bem e tal, e outras horas ele aparecia falando que as coisas que a gente fazia era errado e que a gente não podia se falar, se ver, etc. A gente vivia nesses ciclos. Só que aí, em uma dessas fases que a gente tava bem, um romance e tal, ele me chamou pra ir nesse acampamento da igreja dele e eu fiquei tipo, mas isso é uma boa ideia e tal. E ele falou, não, dá pra gente fazer umas coisas juntos e tal. Eu falei assim, beleza, né? Ele deve saber o que tá fazendo, falando. E aí eu topei, comprei, né, me inscrevi. Um outro melhor amigo nosso em comum também ia, então fiquei tranquilo, tinha várias pessoas que eu conhecia. E aí, só que chegando na data do acampamento, que faltava alguns meses, a gente já tinha brigado de novo, a gente já tava sem se falar. E eu fiquei, caraca, e agora? Eu vou pra isso, não vou? Aí esse meu outro melhor amigo falou, vai, eu vou estar lá, vai ser legal e tal, mas outras amigas também vão. E aí eu topei. E eu fui, eu nunca nem tinha ido pro acampamento, velho, ainda mais de igreja. E aí eu cheguei lá, e aí tava mó clima estranho entre a gente ficou no mesmo quarto, e aí, mó, ele tentou até falar comigo mais horas, mas tava muito super cedo no vigiado, todo mundo meio que sabia, até as pessoas de lá, já era um grande boato, já tinha pessoas que a gente tinha contado que provavelmente espalhou, enfim, eles sabiam e ficavam tentando tirar da gente o tempo todo. Tinha uns chefes de quarto que vinham falar comigo e eles claramente estavam falando sobre isso. Eles ficavam tentando arrancar de mim, me chamavam pra conversar no particular. E só que eu ficava assim, não, não sei, tipo assim, fingindo que não tava entendendo o que tava falando, não, não, e tal. E fui levando. Só que eu não sei como foi com ele, só sei que no último dia, antes da gente ir embora, penúltimo, né, no caso, aconteceu assim, tava chegando na hora do culto à noite, que tinha um culto de manhã e de noite, e todo mundo começou a vir pra mim falando assim, cara, descobriram, sei lá, contou, e eu não sei, e gente que já sabia, aí eu fiquei assim, que... E aí quando eu tava indo em direção ao culto, eu vi assim uma hora que estavam vários homens, várias pessoas assim, em volta dele, ele chorando muito no meio, eu fiquei assim, cara, eu queria fazer alguma coisa, eu queria ajudar, e aí começou o culto, e aí eles colocaram ele pra ir lá na frente várias horas, tiveram vários discursos extremamente homofóbicos, de cura, disso, daquilo, e depois vieram falar vários papos horrorosos comigo também. Só que, assim, cara, eu queria muito conseguir, né, fazer alguma coisa naquela hora pra ajudar, só que eu tava completamente vulnerável, em minoria, né, dentro de um lugar que praticamente as pessoas todas acreditavam nisso também. E, enfim, foi horrível pra mim, eles falavam papos horríveis pra mim, mas eu não consigo nem imaginar como foi pra ele, né, que tinha toda a pressão de ser o filho do pastor, de ter sido descoberto, disso, daquilo. E aí, no dia seguinte, né, a gente dormiu, e aí o dia seguinte era bem cedo a hora de ir embora. E aí, pelo menos eu saí daquele lugar o mais rápido que eu consegui. Eu passei aquela noite péssima, foi horrível. As pessoas que sabiam que apoiavam também ficaram muito mal. E a gente foi embora no dia seguinte, ele com uma cara arrasado. E depois daquilo a gente se afastou muito, 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 porque realmente não tinha como. Depois a gente tem até uma história que a gente nem que se falou durante o tempo, mas aí isso é outra coisa. Mas essas histórias de igreja são horríveis demais. Eu já ouvi outras também. Você já passou por alguma desse tipo? Ou conhece alguém que já passou por uma história assim dentro da igreja?